Fala a verdade, se você tem uma picape ou um SUV mais robusto, em algum momento você já pensou em colocar aquele pneuzão mais invocado, com os blocos bem saltados na banda de rodagem, né? Mas essa não é uma decisão de estilo. Você já parou para pensar nas vantagens e desvantagens de utilizar um pneu mais do tipo fora de estrada, dependendo do tipo de uso que você faz do veículo? É justamente esse o assunto do vídeo de hoje. A gente trouxe aqui para vocês dois pneus do tipo AT, All Terrain, todo terreno, estão em dois níveis diferentes aí de capacidade no fora de estrada, e aqui à minha esquerda, à sua direita, a gente tem aí um pneu MT, Mud Terrain, já bem mais focado no fora de estrada. A gente vai comparar aí as características de cada um, vantagens e desvantagens, que é o que você vai assistir a partir de agora. Vamos começar com esse bloco de cá, esses dois pneus aqui, os All Terrain, os ATs. Hoje em dia existe muita confusão em torno desse tipo de pneu, porque antigamente a divisão era um pouquinho mais clara, né? Você tinha os pneus on-road, 100% de asfalto, os pneus AT, All Terrain, seria a proporção literalmente 50-50 de capacidade, né? E os pneus MT, aí, Mud Terrain, mais para fora de estrada, né? Capacidade aí no asfalto quase 20% e 80% para fora de estrada. O que aconteceu é que com a popularização aí desses veículos aventureiros, esses SUVs leves, crossovers e afins, surgiram diversas famílias e derivativos aí dentro desse universo aqui do AT. Então, essas proporções, é claro, aí são estimativas aí, cada fabricante vai ter aí as suas referências, né? Mas surgiram aí diversos tipos de AT, então virou uma escada. Então, você tem pneus, por exemplo, 90-10, 80-20, 70-30, até chegar no 50-50. Então, indo na sequência aqui, a gente tem o Cross Contact LX2, que seria um pneu 80-20, né? Então, para um off-road mais leve. Aí aqui do lado a gente tem o Cross Contact AT, que seria aí a proposta original, inclusive dos All Terrain, né, 50-50, então esse aqui já é para você pegar uma situação de fora de estrada um pouquinho mais denso. E aqui a gente tem o bad boy da turma, que é o Grabber X3, esse já é um pneu 20-80, ou seja, o exato oposto do LX2, já é um pneu mais orientado aí para um fora de estrada pesado. Aliás, a General Tire é uma marca americana, existe há 105 anos e foi adquirida em 1987, fazendo parte aí do grupo Continental AG. Antes da gente entrar aí na comparação das características desses três pneus, vale você ter em mente o seguinte: existe no mundo da engenharia um conceito que a gente brinca, que é a teoria do cobertor curto, que na verdade é algo bastante sério. Que é o seguinte, para você ter alguns benefícios em determinada ponta, você acaba pagando um preço em outra característica. Vou dar alguns exemplos para você. Um carro super esportivo, por exemplo, ele tem uma suspensão extremamente firme, para você ter aí a suspensão trabalhando com a geometria mais estável possível, você tem um carro de reações rápidas. Qual que é o preço que você paga? O carro fica desconfortável em piso ruim. Outro exemplo, o motor de Fórmula 1, por exemplo, lá da era aspirada, motores extremamente potentes, tinham rotações extremamente altas, quase 20.000 RPM. O que acontecia? Em rotações baixas, esses motores tinham muito pouca força. E no extremo oposto, nós temos os caminhões, que têm muito torque, muita força em baixa rotação, mas eles não giram tanto e não geram tanta potência, característica, portanto, oposta aí à dos motores de Fórmula 1. No mundo dos pneus, é a mesma coisa. Para um pneu como esse aqui performar muito bem no fora de estrada, algumas características que são importantes para isso acontecer, acaba se pagando um preço aí no desempenho em algumas situações aí no asfalto, por exemplo. Então, tenha isso em mente quando a gente for apresentar as características de cada um deles, que é um balanço de benefícios. Vamos começar com esse pneu aqui, Cross Contact LX2, que inclusive é o pneu original de fábrica de veículos como a Fiat Toro, Jeep Compass, Renault Duster e Captur. A gente já tem aqui um desenho mais agressivo que um pneu convencional, fica bem claro aqui, olhando, por exemplo, na seção central aqui da banda de rodagem, né? Você já tem esse desenho assim mais agressivo, mais intrincado, mas ao mesmo tempo ele apresenta aí as características essenciais para você ter um bom pneu de asfalto. Então você tem aí um ombro mais fechado, você tem bem claro, bem demarcado aqui os dutos de escoamento d'água, né? Aliás, esse pneu aqui dos três é o que tem melhor performance tanto no asfalto seco quanto no asfalto molhado, e por fim ele tem os sulcos não tão separados, né? O que ajuda aí a aumentar um pouquinho mais a pegada no asfalto, resultando em mais aderência aí no solo. E ao mesmo tempo ele tem aí já uma carcaça mais reforçada, né, do que um pneu convencional, então ele faz o essencial
essencial de um bom pneu de asfalto, mas já apresenta aí uma característica que permite que você encare um off-road leve aí, com mais tração. Só que vale você se atentar ao seguinte, especialmente em situações mais críticas, como por exemplo barro, úmido, lama mesmo, né? Essa mesma característica que eu falei dos sulcos não serem tão separados, significa que num barro mais pesado ele vai ser facilmente preenchido, e aí quando isso fica totalmente liso, você patina. Então você tem que tomar bastante cuidado e ser muito honesto no tipo de uso que você vai fazer do veículo. Então esse aqui não é um pneu para você fazer um off-road mais pesado, mesmo que o seu veículo seja um 4x4. Agora, se o seu uso no fora de estrada é um pouco mais pesado, já envolve barro e areia, mas ao mesmo tempo você usa muito o veículo em estrada, em cidade mesmo, esse aqui talvez seja o pneu para você. Esse aqui é o Cross Contact AT, esse aqui já seria o clássico 50-50 na proporção aí entre asfalto, entre on-road e off-road, né? Então você pode ver de cara já tem uma diferença bem grande. Então ele já tem esse ombro aqui mais parrudo, já mais demarcado, né? Mais reforçado. Inclusive o próprio pneu na parte de carcaça ele já é mais reforçado que o LX2, e se olhar aqui a banda de rodagem fica mais evidente ainda as diferenças, né? Então aqui a gente já tem uma separação maior dos sulcos, né? E eles são também mais altos. Então aqui você já tem já uma característica de filosofia de desenho que já começa a se aproximar do desenho de um pneu MT. Mas ao mesmo tempo, esse pneu aqui tem algumas preocupações de desenho, tanto para ele performar bem no asfalto, quanto também para ele não ser muito ruidoso. Então, se você notar aqui esses blocos aqui do banco de rodagem, da banda de rodagem, eles são todos alternados justamente para essas ondas de ruído não se somarem, né? Então, esse é um pneu que ainda consegue preservar uma boa característica para você utilizar no asfalto. E aí, finalmente, a gente chega no rei da montanha, que é esse General Tire Grabber X3. Esse aqui já é um pneu MT, Mud Terrain, né, para fora de estrada, então a proporção dele é inversa do LX2, o primeiro que a gente mostrou. Então esse aqui é um pneu 20-80, então a destinação dele é praticamente exclusiva aí para uso em off-road, e isso transparece muito aos olhos aqui, né? Se olhar o pneu como um todo, não só a banda de rodagem, é completamente diferente e segue uma filosofia de desenho que parece mais uma bota de trilhas do que um pneu. E a ideia é justamente essa: você tem esses blocos muito separados, cabe meu dedo inteiro aqui em qualquer um desses sulcos, justamente para você poder cravar e escavar a superfície, seja ela lamacenta, fofa ou arenosa, literalmente como uma engrenagem, né? Então você tem uma grande capacidade de tracionamento. Pode ver que é tudo alternado, inclusive, né? Então não é um desenho muito simétrico, justamente para você conseguir agarrar qualquer tipo de superfície, e também esse espaçamento aqui é para o pneu poder limpar a superfície de barro. Então conforme ele gira, ele vai cuspindo, vai expulsando aí o barro que fica acumulado aqui nesses espaços, então ele vai estar sempre se renovando para garantir tração. Esse aqui é um pneu extremamente parrudo, então tem 3 camadas de lona, 2 camadas adicionais tipo Kevlar, você tem uma carcaça muito reforçada, inclusive contra perfurações, né? Porque no off-road você, por exemplo, topa com muitas superfícies pontiagudas, como pedras, por exemplo, né? Esse aqui é um pneu categorizado como POR, né? Professional Off-Road, por isso que ele não tem avaliação em metro. Você vê a etiqueta, você vai ver que vários dos campos ali, na verdade, não tem nenhuma informação, porque os pneus POR são liberados esse tipo de avaliação. Agora, vocês lembram no começo do vídeo que eu falei sobre aquela questão do cobertor curto? Todas essas características que são muito legais para esse pneu performar muito bem no fora de estrada, possuem um preço que você paga aí no uso on-road, né? Então esse aqui é um pneu muito mais pesado, então a inércia dele é maior, ele tem uma resistência ao rolamento maior, então isso vai resultar num consumo maior, e a principal característica aí de um pneu de fora de estrada é a questão do ruído, né? Não há uma preocupação aqui em termos de ruído, e sim com capacidade de tracionamento no fora de estrada. Então esse aqui é um pneu que vai fazer mais barulho, né? Então todas essas características são inclusive opostas justamente ao primeiro pneu que a gente mostrou, o LX2. Por isso que é muito importante você escolher o pneu de acordo não só com o estilo, mas principalmente de acordo com o uso que você vai fazer do veículo. Então esse aqui é um pneu de uso mais restrito, né? Seria mais ou menos como se fosse o semi-slick aí do pessoal que anda em track day, né? Da mesma forma,
forma, tem gente que gosta de um pneu muito esportivo, mesmo que vá para a pista só de vez em quando. No mundo dos pneus aqui de fora de estrada também acontece isso, né? Tem muita gente que usa o carro na maior parte, o veículo na maior parte das vezes no on-road, vai para trilha muito de vez em quando, mas gosta do estilo. Só que essa é uma questão totalmente pessoal, como a gente apresentou para vocês, existem alguns compromissos em um pneu desse tipo, então você precisa estar muito ciente aí da escolha que você vai fazer. Então nesse universo de pneus de fora de estrada, você tem vários níveis e é muito importante, você pode usar e abusar aí da consultoria dos técnicos das lojas especializadas, eles têm essa informação na ponta da língua, porque é realmente importante você escolher, especialmente dentro do universo dos pneus AT, que a gente tem vários degraus possíveis, o pneu que corresponde melhor ao seu uso. E por fim, vale um toque, né? Como todos esses pneus possuem a estrutura mais reforçada, a instalação deles é um pouquinho mais complexa, exige mais experiência, mais cuidado aí de quem for montar, pode exigir um maquinário aí com maior capacidade de carga, então escolha com muito carinho aí o local onde você vai fazer a instalação desses pneus. Certo, pessoal? No nosso próximo vídeo a gente vai abordar um tema que é bastante comum aí entre os entusiastas, que é o seguinte: misturar modelos e marcas diferentes de pneu. O que acontece? Quais que são as desvantagens e como que muda o comportamento do carro quando uma pessoa faz isso? Deixa eu responder no próximo vídeo. Nos vemos lá.